Oi pessoal, tudo bem? O que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma situação que tem feito uma diferença muito grande na minha vida, sabe? Eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica que, segundo a medicina, não tem cura. Mas eu tenho fé. Eu vou dizer para vocês, eu sou crente, né? Sou evangélico, sou cristão. Eu acredito que essas três palavras têm que andar juntas. Crente quer dizer crer. Evangélico é crer no evangelho. Cristão, Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Então, crer no evangelho de Jesus Cristo. Isso tem me trazido uma boa condição de vida hoje, em vista do que eu vivia há 4 anos atrás. E tudo isso eu tenho vivido através da fé, porque eu tenho fatos, eu tenho os exames, tenho os laudos dos exames, tenho as lesões que comprovam que não são poucas, que os médicos chegam para mim a dizer que não entende o porquê que, que eu estou desse jeito. Como que eu consigo estar desta forma com aquele monte de lesão. Eu quero dizer para você, para mim, foi questão de fé. Eu gostaria que todas as pessoas melhorassem dessa condição, porque a esclerose múltipla não é fácil. Eu ouço pessoas falarem para mim que eu falo demais sobre a esclerose múltipla, que eu potencializo. Não, é simplesmente fato. Não tem como nós conseguirmos ajuda se nós não potencializarmos aquela situação que nós estamos vivendo. Não tem como nós conseguirmos ajuda se nós não clamarmos. Eu estou falando agora na questão de fé. Aquele cego que estava à beira do caminho parado, lá o Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus ia passar, que era uma pessoa que ele acreditava que poderia ajudar por conta do que as outras pessoas compartilhavam de experiência com que eles viviam, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentavam calá-lo para que ele parasse de clamar, mas muito diferente. E quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava. Então, você veja o que ele fez. Ele potencializou aquela situação que ele estava vivendo por conta da cegueira. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo o que tinha e não tinha conseguido a cura. Mas ela potencializou que ela precisaria apenas tocar nas vestes de Jesus Cristo para que ela fosse curada. Porque se ela não fosse em silêncio até o encontro do mestre, ela poderia morrer pela condição que ela vivia na época, que a pessoa que tinha o que ela tinha, aquele sangramento, era considerada impura e pela lei de Moisés ela passível de morte. Então ela foi em silêncio, atravessou a situação que ela estava e tocou no mestre e foi curada. São duas situações diferentes. No caso da mulher com fluxo de sangue e com o cego de Jericó. O outro caso é aquele deficiente físico, aquele aleijado, paralítico que estava lá no tanque de Betesda. Ele estava ali e ele potencializava a condição dele, mas esperando que outra pessoa viesse o ajudar, né? Que as pessoas colocassem ele dentro da água. Mas chegou Jesus Cristo e perguntou: queres ficação? E em vez dele responder sim, eu quero, ele tentou argumentar botando culpa nos outros que não ajudaram a, a ser colocado dentro do lago, dentro do tanque. Então existem vários tipos de potencializar uma situação. Existem vários tipos de atitude de que a pessoa busca ajuda. Mas eu acredito sim
que todas essas 3 situações que eu contei teve um final feliz, porque em algum ponto no momento ele pôde olhar dentro de si e ver o que ele precisava fazer, que foi o que eu fiz. Eu fiquei muito tempo culpando Deus, culpando as pessoas, olhando lá atrás aquilo de ruim que tinha me acontecido, mas por que eu estava daquela forma, que eu não estava conseguindo quase andar mais, eu estava com 114 quilos, mas o que aconteceu? Eu simplesmente não seguia aquilo que eu tinha pedido para Deus, que era em 2018, quando o médico falou para mim que eu não ia conseguir mais andar de forma normal. Eu falei para ele que ele não era Deus, e eu comecei a orar a Deus para Deus me mandar pessoas para me ajudar, para eu ter uma melhora na minha qualidade de vida. Só que eu fiz totalmente diferente, porque tudo que os profissionais, os médicos, as pessoas que Deus enviou para me ajudar, eu fazia tudo ao contrário, porque eu acreditava que o milagre ia ser, com perdão da palavra, igual o pirlim-pim-pim, conto da carochinha, aqueles negócios de desejo de gênio da lâmpada, que eu creio que Deus pode fazer sim milagres instantâneos, como ele fez Lázaro ressuscitar, como ele fez o cego enxergar. Mas eu vejo também que Deus pode fazer milagre de outras formas, assim como ele fez. Eu vou citar o Novo Testamento, aquele cego que chegou até Jesus porque ele não enxergava. Jesus foi lá e fez um lodo e foi aos poucos curando. Ou como no Antigo Testamento, o caso de Naamã, que teve que mergulhar no Jordão por 7 vezes. Então Deus tem formas de trabalhar diferente. Da mesma forma nós temos formas diferentes de crer, mas o importante é crer. O princípio, eu fiz um vídeo a semana passada falando justamente sobre isso, que é preciso crer. E eu tenho visto Deus responder as minhas orações de uma maneira que algumas pessoas não entendem, mas para mim não importa que eles não entendam. O que importa é que eu sei que eu tenho vivido o que está escrito nesta palavra. E o que importa é que eu quero tentar compartilhar, como da mesma forma que Jesus deixou para nós, que ele nos mandou pregar o evangelho, ensinar, contar, ser testemunha. E testemunha exige fatos. Os discípulos de Jesus Cristo, quando eles testemunhavam de Jesus Cristo, eles testemunhavam aquilo que eles viviam ao lado de Jesus Cristo, com Jesus ao lado dele, andando frente a frente. Paulo, quando ele conta, ele dá testemunho das suas experiências, Jesus Cristo não estava fisicamente perto dele, mas ele foi testemunho do quê? Do que Jesus fazia com ele naquela época. Aquilo que ele vivia, fatos que ele vivenciava todos os dias. E por que hoje eu vou ser diferente? Eu tenho sido um milagre. Eu tenho vivido um milagre. Então eu vou ser testemunha como? Vou continuar falando aquilo que Jesus nos mandou, que ele nos ensinou, falar do reino, sim. Falar que Jesus é bom, sim. Que ele cura, que ele liberta, que ele leva para o céu, sim. Isso é o meu dever. Mas Jesus, todas as vezes que ele andava, ele fazia algum sinal para que as pessoas vissem que o Espírito Santo do Pai estava com ele. Então eu acredito que seria dessa forma que eu, sendo testemunha, era o quê? É como? É eu contar, porque Jesus ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. E a palavra dele é fiel lá em João, no capítulo 14, que ele fala sobre isso. Que eu acho que é João 14 mesmo, deixa eu ver. 14, o João capítulo 14, eu vou falar que li aqui o versículo, na verdade, o versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Aí ele ainda continua dizendo assim, ó, se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Que é quem? É o Espírito Santo, ó, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, ele disse que não nos deixaria. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, uma palavra que toma assim, que eu só vi ali na Bíblia, é o caso daquela mulher adúltera. Quando ela pecou, estava em adultério, e aqueles fariseus levaram ela até Jesus para que Jesus tomasse uma providência. E queriam que ela fosse apedrejada conforme a lei de Moisés. Mas o que Jesus fez? Jesus simplesmente falou assim, olha, aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus quis naquele momento falar assim, ó, olhe dentro de vocês. Se ela é digna de morrer, ou vocês também. Vocês nunca fizeram nada de errado? Ele mandou que cada um olhasse. E veja bem, todos foram embora. E Jesus perguntou, cadê os seus acusadores? Foram todos embora. E Jesus falou, olha, então eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele poderia ter apedrejado, porque Jesus é santo, Jesus não tem pecado. Mas mesmo assim, ele escolheu presentear ela com o dom da vida. E é isso que Jesus veio nos trazer. É isso que Jesus, ele disse quando ele nos falou aqui em Marcos 16, capítulo 16, 15. Ele disse, ides por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Ele nos deu essa autoridade, ele nos deu essa ordem. E se nós olharmos também aqui no livro escrito por Mateus, no capítulo 28, ele fala essa mesma palavra de uma forma diferente. Mas ele diz assim, ó, portanto, Mateus 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se nós lermos a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o 4 Evangelho, quais são as coisas que mais Jesus mandou? Vigiar, orar, perdoar, olhar para nós mesmos, ajudar o próximo, amar o inimigo. É isso que ele tem nos mandado. E nós podemos ver isso também ali no Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Ali mostra quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Então é isso que eu quero compartilhar com você hoje. É isso que eu quero refletir com você hoje. Para mim, a minha melhora na minha situação de saúde aconteceu a partir de 2020, quando no dia 1º de janeiro de 2020 eu tomei uma decisão, que eu falei, Deus, eu pedi tanto a tua ajuda e o Senhor não me ajudou. Eu ouvi quando Deus falou para mim, eu enviei ajuda e eu fui analisar a ajuda, que foram os médicos, as pessoas que Deus colocou na minha vida, e eu não estava fazendo nada, não estava seguindo as orientações. E eu comecei a seguir essas orientações, e no dia 26 de dezembro de 2020, eu consegui atingir aquela meta que eu fiz para Deus no dia 1º de janeiro de 2020. E eu tenho vivido isso até hoje. Tenho minhas dificuldades, sim. Tem dias que eu estou bem, tem dia que não estou tão bem. Mas o que importa é que eu estou vivendo o pão de cada dia. O que importa é que todos os dias eu tenho recebido um presente de Deus, que é o dom da vida. E isso é o que importa para mim.
como Paulo disse, né? Paulo reclamava, Paulo começou a falar, questionar, não vou falar reclamar, questionar, que 3 vezes ao dia ele era esbofeteado. Aí ele chegou e falava que queria que aquele espinho que ele tinha na carne passasse. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus que disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Quando você pensa que está forte, você está fraco. Quando você pensa que está fraco, você está forte. Tá? O que importa é isso, que a graça de Deus basta em nossas vidas todos os dias. Ser próspero não é ter tudo, mas ser próspero é não faltar nada. E principalmente ser próspero é não faltar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então o que eu quero compartilhar para vocês é isso. A minha qualidade de vida melhorou a partir do dia que eu foquei naquilo que eu achei que poderia me trazer coisa melhor, naquilo que eu tive certeza que poderia trazer coisa melhor. E me trouxe. Quando o dia que eu não estou bem, eu oro a Deus. Eu oro todos os dias. Eu oro por mim, oro pelas outras pessoas, pelas pessoas do grupo. Mas quando eu não estou bem, em vez de eu reclamar, as pessoas têm falado que eu tenho me isolado. Não é que eu tenho me isolado. Eu simplesmente acho que tem horas que é melhor eu ter um papo com Deus, a qual todos os dias eu tenho tido um pouco mais de intimidade com Ele através da palavra na Bíblia Sagrada. Eu quero resposta? Aqui eu tenho as respostas. Eu oro e peço ao Espírito Santo que interprete aquilo que eu tenho lido aqui. E isso tem feito de grande valia na minha vida. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. E espero que fiquem todos bem, que Deus abençoe a todos. E pensa no que eu falei, tá? Cada um crê naquilo que quer. Jesus deixou aí 2 caminhos, deixou 2 escolhas. Agora, você tem o direito de escolher qual você quer. Para mim, essa foi a melhor. Porque eu posso até não estar curado ainda. Creio que possa ser curado. Mas o que importa é que todos os dias eu consigo abrir os meus olhos e agradecer a Deus por estar vivo. Receber esse presente, que é o hoje, o presente. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.